Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Neste texto nós queremos ver algumas características de um vencedor. Você que encontrou o texto de Romanos capítulo 8, eu peço para que se coloque de pé. Nós queremos meditar neste texto, queremos ler esse texto para meditação na palavra do Senhor. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, é maravilhoso estarmos na presença do Senhor e aqui reunidos com estes amados irmãos, Senhor, glorificar o Teu santo, eterno plano de salvação, amor demonstrado na prática, não apenas na teoria, mas na vinda de Jesus, Teu Filho amado, em quem temos o privilégio de entrar na presença do Senhor para exaltar, glorificar o nome bendito do Senhor. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus nós Te adoramos. Nós Te glorificamos e declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é quem nos justifica, só o Senhor é quem nos resgatou e pagou o preço da nossa redenção e nos justificou tão inteiramente no sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome dele nós Te exaltamos e Te damos graças. Amém. Amém. Podeis sentar. Que Deus fale ao meu coração e ao seu coração neste texto. Como nós dissemos, e o próprio texto ele ressalta esta visão de quem é vencedor. Outro dia estivemos falando sobre Paulo lá na igreja em Getúlio Vargas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele fala que os corredores que correm no estádio, nas Olimpíadas, por exemplo, somente quem chega em primeiro lugar é que leva a coroa ou a medalha. Naquele período eram coroas de louro, de folhas, eram costuradas e eram colocadas na cabeça do primeiro colocado, mostrando assim que ele representava o soberano, o rei ou o imperador, ou Zeus, que estava lá no Monte Olimpo, mas a coroa que os homens recebiam era uma coroa perecível. A Bíblia nos diz, Pedro nos afirma que nós estamos aguardando uma coroa imarcessível, que não murcha. É essa coroa que nós estamos aguardando. E na corrida da fé, a corrida da fé não vence quem chega primeiro, vence quem não desiste. É a perseverança. E esse texto nos afirma grandes coisas sobre perseverança. Fala de lutas, fala de dificuldades, fala de problemas. E diga-se de passagem, quem não tem problemas? Seja na área emocional, seja na área profissional, seja na área espiritual,
nós temos um inimigo que batalha para tirar-nos da presença do Senhor. Satanás não pode impedir que você entre na presença de Jesus, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, porque quando ele morreu na cruz, aquele véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar foi rasgado de alto a baixo. Então, pelo nome de Jesus, você entra na presença de Deus. Amém? Amém. Mas Satanás, para evitar que você entre ali, ele procura colocar distrações na sua vida. Foi assim com Moisés. Moisés chegou lá no Egito e disse: olha, deixa meu povo ir. O faraó disse: esse povo está muito preguiçoso, tem folga demais, trabalha só 6 horas por dia, 8 horas por dia, 48 horas por semana, eu vou dar mais ocupação para eles. Então a distração e a ocupação e as preocupações têm tomado o coração da igreja do Senhor Jesus nos dias que nós vivemos. Quando Jesus fala em Lucas capítulo 8 sobre a parábola do semeador, ele explica, no versículo 11 ele diz que a palavra de Deus é a semente. O nosso coração é o terreno. E Jesus explana uma mensagem sobre 4 tipos de terreno. O primeiro terreno é um terreno duro, nem chegou a germinar a semente. Satanás tirou aquela semente para que não germinasse. O segundo terreno é o pedregoso. E Jesus explica que essa pessoa recebe com alegria a palavra de Deus, o Evangelho, mas na primeira perseguição, no primeiro problema, na primeira tribulação, ele abandona Jesus, abandona a fé, abandona a comunhão dos irmãos, abandona a oração, abandona a leitura da palavra de Deus, seca e murcha rapidamente. O terceiro terreno, creio que a grande maioria dos cristãos de nossa época está nesse terceiro terreno. E Jesus diz que 3 coisas estão atrapalhando este terreno de produzir fruto. Olhe lá na sua Bíblia, Lucas capítulo 8, vamos olhar rapidamente e depois voltamos para Romanos capítulo 8. Vamos do 8 para o 8. De Romanos 8, vamos para Lucas 8, verso 14. Lucas 8, verso 14, diz assim: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e seguindo o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Essas 3 coisas têm impedido que o povo de Deus frutifique. Quando Jesus nos escolheu, João capítulo 15, verso 16, ele diz: não foram vocês que me escolheram. Quem escolheu Jesus foi Deus, o Pai. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido Jesus para ser o nosso Salvador. Ele já tinha designado Jesus para nos salvar. Pedro diz no capítulo 1 que ele era conhecido antes da fundação do mundo. Deus nunca faz plano de contingência. Plano de contingência é quando você está indo de repente numa viagem, de repente fura um pneu. Você é obrigado a parar e trocar o pneu pelo seu estepe. Isso é plano de contingência. Você é obrigado a substituir alguma coisa que você não previu que poderia acontecer. O estepe está ali para isso mesmo, porque pneus furam. Mas você não contava com esse atraso na viagem. Imagina que eu saio lá de Getúlio Vargas para vir aqui para Passo Fundo e de repente um pneu fura no meio do caminho. Acontece um acidente no meio do caminho e que a polícia feche a rodovia e eu demore ali parado durante 45 minutos e vocês dizem: pastor, furou com o seu compromisso. Não é verdade? E na verdade eu estou dentro de um plano de contingência. De repente eu vou procurar um lugar onde tem torre para ligar para o pastor Luiz: olha, estou no caminho, não sei que hora que vai ser liberado. Isso é plano de contingência. Deus não faz planos de contingência. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus já sabia. Deus não pode ser surpreendido porque Ele sabe todas as coisas. Agora o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o problema é que nós não pedimos e nem pensamos. Nós não sentamos com Deus e nós não planejamos as coisas com Deus.
Há algumas coisas que Deus planejou e estas não serão frustradas. Jó já entendeu isso muito bem. Ele diz lá no capítulo 42, verso 2, ele diz: olha, eu sei que teus planos não podem ser frustrados. E quando eu olho para mim, Jó está dizendo, porque Jó era um homem respeitado, não somente pelas suas posses, mas também pela sua posição, seu caráter. Ele julgava, ele era um homem chamado para julgar questões. Jó então diz: olha, olhando para ti e olhando para mim, eu me aborreço e me abomino no pó e na cinza. Porque Deus é muito grande, Deus é maravilhoso. Leia Jó capítulo 38, você vai ver a conversa de Deus com Jó. Deus pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu planejei tudo isso e estabeleci o tamanho das galáxias e tudo mais? Onde é que você estava? Você sequer existia. Deus é desde a eternidade, isso mostra a eternidade de Deus. E quando Paulo usa esse capítulo 8 aqui para falar sobre a grandeza de Deus, na verdade ele está chamando a mim e a você para não olharmos para as circunstâncias da vida, dos problemas que acontecem, mas nós olharmos para Deus, e quanto mais nós contemplamos Deus, mais fé, mais confiança nós vamos ter para vencer. Amém? Não olhe para o problema, olhe para Deus. Estou lendo um livro do Bill Hybels. Pastor Bill Hybels, ele escreveu um livro maravilhoso. Eu te aconselho a ler esse livro. Estou lendo ele pela segunda vez. Ocupado demais para deixar de orar. É fantástico. Recomendo para você ler. Bill Hybels, ocupado demais para deixar de orar. O grande problema nosso, nós estamos muito preocupados e as nossas orações, elas estão sempre oscilando entre aquilo que nos preocupa. Já repararam que quando a gente começa a orar, a gente ora por aquilo que nos preocupa só? As nossas ocupações. A gente ora por aquilo que é nosso deleite muitas vezes. Senhor, eu preciso de férias. Eu não tenho dinheiro para sair de férias. E aí a gente vai colocando isso diante de Deus. São os deleites. Muitas vezes você pede a Deus alguma coisa e Deus dá, e aquilo se torna maldição na sua vida, porque tira você da presença de Deus. É como o pai que dá um videogame para o seu filho, e antes dele receber aquele brinquedo, ele vinha receber o pai na porta, mas agora ele fica distraído. E aí, pai, beleza? Não há a mesma empolgação. A Bíblia nos diz que Deus tem ciúme de nós. Por isso que ele proibiu a confecção de qualquer tipo de ídolo. E Paulo chega ao ponto de dizer que o dinheiro também é idolatria. A gente chama isso de idolatria disfarçada. Não é idolatria crassa. É disfarçada. Às vezes o hobby se torna a nossa idolatria. Aquilo que nós pedimos a Deus, um emprego, de repente se torna algo que nos afasta da presença de Deus. E Paulo está dizendo nesse texto que nada deve nos separar do amor de Deus. Nada. A culpa da separação não é de Deus. Muita gente coloca a culpa em Deus da sua vida fraca de oração. E se alguém começa a orar um pouco mais, ele começa a se sentir enciumado. Está virando pentecostal, né? Vai virar fanático. Está lendo a Bíblia direto. Olha, não sei não. Parece que é pecado se aproximar de Deus. Parece o pecado de Caim. Quando Abel ofereceu o sacrifício a Deus, ele ofereceu de acordo com Deus, que Deus tinha estabelecido. Quando Caim ofereceu o sacrifício, ele se recusou a derramar sangue. Mas ele não se recusou a derramar o sangue do irmão dele, depois que o seu pecado foi descoberto. E Deus rejeitou a sua oferta. Quando nós não nos aproximamos de Deus, da maneira como Deus é, quando nós queremos estabelecer nossos próprios métodos, nossos próprios caminhos, e rejeitamos o único caminho que nos conduz à presença de Deus, que é o sangue de Jesus, então nós corremos risco muito sério. A Bíblia nos diz que nada tem o poder de nos separar do poder de Deus, nem do amor de Deus, mas eu posso me afastar de Deus. A Bíblia, nesse texto aqui, não cita nenhuma vez o eu. Já reparou? A palavra ego, em grego, não aparece nenhuma vez nesse texto. Se você ama Deus, se você quer se aproximar de Deus, Deus se deixa encontrar. Os profetas quantas vezes anunciaram: buscai o Senhor e vivei.
buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O profeta Isaías, lá pela altura do capítulo 45, se não me engano, ele fala assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Mas na verdade a ideia ali é que Deus se esconde para que nós o busquemos, para que percebamos que nós estamos sozinhos. É como aquela criança que o pai se afasta um pouquinho e ela já se sente desesperada porque não está vendo o pai. Ou o pai está caminhando com a criança, carregando ela pelas suas mãos, caminhando na rua, e de repente solta e ela já fica insegura. Nós deveríamos ser assim, e de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nos agarrarmos cada vez mais em Deus. Então, quais são as 7 características de um vencedor, de acordo com a palavra de Deus, não conforme a psicologia, a psiquiatria, ou conforme os palestrantes do mundo, mas conforme a palavra de Deus? Em primeiro lugar, são aqueles que tiram lições das provas, são aqueles que tiram lições das provas que passam. Tiago diz que nós devemos ter, por motivo de grande alegria, passar por várias provações. E lá no versículo 4 ele diz que a perseverança tem que ter ação completa. Tem muita gente que morre na praia, nada e morre na praia. Não tem perseverança, não vai um passo a mais, não jejua um dia a mais, não lê a Bíblia um dia a mais. É justamente nos momentos de que nós estamos nos aproximando mais de Deus que as tentações são maiores. É interessante que Lucas coloca no capítulo 3, no capítulo 4 de Lucas, coloca que Jesus foi tentado por 40 dias. Mateus e Marcos diz que nos últimos dias, parece que foi nos últimos dias que Satanás chegou perto dele. É porque daí a questão estava muito mais séria. Ele estava vencendo o obstáculo. E quando nós estamos subindo num obstáculo, ou estamos subindo, escalando uma montanha, quando nós estamos lá em cima, o ar é mais rarefeito, precisamos mais concentração. Então nós precisamos aprender com as nossas lições. Precisamos entender que as lições nos ensinam para que nós possamos vencer provas ainda maiores. Deus não vai nos dar provas cada vez menores, para que nós venhamos a regredir espiritualmente. Mas Paulo fala que nós andamos de fé em fé. Para vencer um obstáculo você precisa fé. E então Deus diz assim: agora eu vou puxar a tua fé um pouquinho mais para cima. Aí você vence um obstáculo maior. Aí Deus diz: vou puxar a tua fé um pouquinho mais para cima. Mateus capítulo 15 fala de uma mulher Ciro-Fenícia que veio falar com Jesus. Jesus fez de conta que não estava ouvindo. Jesus sabia a fé que aquela mulher tinha, e aquela lição é para mim e para você. Jesus fez de conta que não ouviu, foi um aparente silêncio de Jesus, e ela não desistiu. Ela continuou clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Os discípulos começaram a se enervar: se mestre, manda ela embora, ela está gritando atrás da gente, olha que escândalo, a gente não precisa aparecer na caras. O que o rádio vai dizer? O que o jornal vai publicar da gente aqui? Estou brincando. Mas tinha muita gente lá olhando e observando Jesus para saber como criticá-lo. A Bíblia está repleta de textos assim. Tem muita gente olhando na sua vida para ver se você de fato crê no Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos empecilhos que outros não venham andar com Cristo, porque a nossa fé está sendo provada, meu irmão, minha irmã. A tua fé está sendo provada a cada dia. As provações vêm de Deus, as tentações vêm do diabo. Deus não tenta ninguém, Tiago diz, mas as provações vêm de Deus. Para você saber se é uma provação, se é uma tentação, você tem que saber de onde vem. Mas tem muita gente que compra gato por lebre. Ele só olha no buraco assim, na saca, né, naquela bolsa, ele dá uma olhada assim, o pelo parece de lebre. Leva, é gato. O pelo é parecido, é enganado. Muita gente está se enganando, muita gente está caindo, está se apartando, se separando de Deus, porque não está tirando lições das suas provas. Segundo, a lição que nós aprendemos de uma característica, das 7 características de um vencedor: ele tem objetivo. Eu falei antes sobre a corrida da fé,
Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala assim: olha, eu não estou lidando com inimigos. Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz: o inimigo não é carne e sangue, é principados e potestades. Eu não devo olhar para o meu irmão como meu inimigo, como meu obstáculo, mas eu reduzo o meu próprio corpo à escravidão. Eu esmurro, não o ar, eu esmurro a mim, para depois de ter pregado o evangelho para os outros, eu não seja desqualificado. Paulo diz: olha, eu tenho um alvo. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo. Ele não disse que todos têm que ser. Lucas 9, 23 fala assim: Jesus disse para todos: se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós não podemos andar pela nossa esposa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, mulher, como é que você sabe se vai salvar seu marido? Marido, como é que você sabe se você vai salvar sua esposa? Cada um vai dar conta de si mesmo, mas nós devemos andar como igreja, nós devemos andar de mãos dadas, um apoiando o outro, um ajudando o outro, um amparando o outro, para que nós não nos apartemos do amor de Cristo. Conta-se que um pastor, creio que era no Canadá ou na Inglaterra, ele foi visitar um membro da igreja que estava afastado, já fazia um mês e meio que não estava mais indo no culto, era inverno. Ele foi lá na casa desse irmão, e o irmão fez fogo na lareira, para ele se aquecer um pouquinho, para receber a visita. E aí ele puxou a cadeira bem perto do fogo, pediu para o irmão sentar do lado, e o irmão ficou um pouco constrangido, né? Porque já tinha passado ali 20 minutos, o pastor não tinha falado nada. A única coisa que ele disse: vamos olhar o fogo. E ficaram ali até aquelas brasas começaram. O irmão levantou para colocar mais lenha no fogo, ele disse: não, deixa, vamos só observar o fogo. 30 minutos depois já tinha só brasa e algumas cinzas. O pastor disse: obrigado, Deus te abençoe, e foi embora. No domingo seguinte, o membro da igreja estava na igreja. Ele disse: pastor, eu entendi. Nós não podemos ficar longe da comunhão da igreja, dos irmãos, porque senão nós somos como brasa fora do braseiro, e o fogo logo se apaga. Precisamos estar unidos, irmãos. Terceira característica de um vencedor é aquele que enfrenta os obstáculos. Ele não foge dos obstáculos, ele enfrenta. O obstáculo não é para você parar, é para você vencer. Deus coloca obstáculos para nós, para que nós possamos avançar. Jesus disse para aquela mulher: olha, eu não fui mandado para nenhum estrangeiro, senão somente para a casa de Israel. E aquela mulher disse: eu sei, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse: olha, aparentemente ele desprezou ela. Não é legal, não é bom pegar o pão dos filhinhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse: olha, concordo com o Senhor, mas os cachorros ficam contentes com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé. Ela foi para casa com essa declaração da boca do Senhor da vida. Só 2 pessoas nos evangelhos, a não ser que você encontre uma terceira, me liga, só 2 pessoas que eu conheço até hoje que ele chama de pessoa de grande fé: essa mulher e um centurião. Ele manda dizer: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho autoridade. E eu sei que o Senhor tem autoridade, que se o Senhor der uma palavra de ordem, o meu servo vai ser curado. E Jesus disse: eu nem em Israel vi uma fé como essa. Os obstáculos não são para te impedir, é para te tornar mais forte. Quando você está subindo no obstáculo, você vai ter uma visão do horizonte que você não tinha lá embaixo. E muitas vezes nós olhamos para as montanhas como impedimentos. Você tem que fazer uma pergunta: é lícito o que eu estou fazendo? É correto? É bíblico? Se é bíblico, se é correto, se é honesto, vá em frente, porque é uma prova que Deus está colocando diante de você para você mostrar crescimento na fé. Nós somos provados cada dia mais pelo Senhor, para que nós possamos crescer cada dia mais. Deus quer nos ver maduros em nossa fé.
Quarta característica, ele tem autodisciplina. Ele não espera que o pastor vá na casa dele dizer: por que você não veio no culto? Ele tem autodisciplina, ele sabe o horário do culto, sabe que dia que tem, sabe as células, sabe se tem estudo bíblico na igreja, sabe se tem outro tipo de encontro. Ele lê a Bíblia, ele não vai procurar a Bíblia quando o pastor bate no portão da casa. Nós passamos a amar a palavra de Deus, nós passamos a nos entregar de corpo e alma aquilo que nos satisfaz. Aquelas pessoas vieram atrás de Jesus pedindo: Senhor, nós queremos proclamar o Senhor Rei. Por quê? Porque Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Jesus disse: vocês vieram atrás de mim porque comeram o pão e encheram a pança, e encheram a barriga. Versículo 27 do capítulo 6 de João, Jesus diz assim: trabalhem por uma outra comida, o pão vivo que desceu do céu. Esse tem o selo do Pai. Esse pão que vocês comeram, daqui a pouco vocês vão ter fome de novo. Mas o pão vivo que desceu do céu, esse da vida é eterna. É sobre este, e é por este que vocês devem se empenhar. Temos que ter autodisciplina, ler a Bíblia e orar. Tem uma música que eu aprendi desde criança, acredito que vocês conhecem, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, faça isso. Leia a Bíblia e faça a oração. Ter autodisciplina, ter um tempo a sós com Deus. O teu dia está muito ocupado, faça que nem Jesus fazia. Gente, de madrugada já tinha gente na fila, parecia o SUS. O INSS de antigamente. Eu morava em Toledo, no Paraná. Às vezes a gente ia para a fila, 5 horas da manhã, eu já estava dobrando a esquina já no INSS. Quem é desse tempo? Lembra? É desse jeito. É desse jeito. Ter autodisciplina é levantar mais cedo. Levantar mais cedo para ler a palavra. Levantar mais cedo para orar. Para ter um tempo a sós com Deus. Quarta característica, ter autodisciplina. Quinta característica, ter perseverança. Perseverança. Às vezes nós ficamos na doutrina da justificação pela fé e ali a gente senta. Tiago, irmão de Jesus, diz: olha, se você diz que tem fé, mas não tiver como me mostrar essa fé na prática, isso não vale nada. Na carta de Paulo para Tito, 6 vezes ele fala sobre boas obras. Na carta de Paulo para os Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que a gente não decora, versículo 8 e 9 a gente sabe de cor: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Não tem ponto ali. Vai o versículo 10, faz parte do mesmo parágrafo no grego. Porque nós somos uma nova criação em Cristo para as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ser um bom pai, ser um bom marido, um bom cidadão, um filho obediente. Coisas que Deus prescreveu pelas quais nós devemos dirigir a nossa vida. Miqueias 6,8 já diz 3 coisas que Deus deseja que nós façamos. Ele já disse: ó homem, o que Ele espera de você. Que andes humildemente com o Senhor, que sejas misericordioso, que sejas uma pessoa justa. Fazendo essas 3 coisas, certamente nós vamos andar com muito mais retidão na presença do Senhor. Sexta característica, ele tem consciência de seus limites. Paulo diz tudo isso aqui, e ele diz: olha, na verdade, por amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando uma pessoa se converte a Jesus, os seus amigos, eles olham para ele assim com pena. Tadinho. É como se estivesse fazendo o velório dele. E de fato é o velório. A gente devia celebrar. Aleluia, eles entenderam. Eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, agora eu vivi, nasci e estou vivo para Deus, eu ressuscitei. É uma outra vida. Eles entendem e às vezes o crente não entende. E de fato, é isso que acontece. Quem está nas trevas vê quem está na luz. O problema é que nós, na luz, não conseguimos enxergar quem está nas trevas. Eles percebem a diferença. Sétima e última, tem humildade diante das conquistas. Pessoa humilde.
Há uns 4, 5 anos atrás, não me lembro bem, eu estava indo fazer um culto na beira do Rio Paraná, numa mineradora de areia. A mineradora pertencia a um irmão da igreja de Palotina, mas como eu morava mais perto, dava apenas 15 quilômetros, 12 quilômetros dessa mineradora, e do Porto Camargo, 15 quilômetros, então eu ia uma vez por semana lá celebrar um culto a Deus. E aí, indo para esse lugar, eu comecei a meditar, Deus começou a trabalhar no meu coração sobre esse tema. Aquilo que você tem é seu, ou aquilo que você tem em você? O que você tem é teu, ou te possui o que você tem? Quem é dono de quem? Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi foi o maior rei de Israel, mas o palácio não tomou conta do coração dele. Ele foi muito rico, mas as riquezas não tinham Davi. Davi tinha riquezas, mas as riquezas não tinham Davi. Davi tinha poder, mas o poder não tinha Davi. É por isso que Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma jovem, um jovem segundo o coração de Deus. Porque já está decretado aqui. A palavra de Deus é um decreto. A Constituição se chama Bíblia Sagrada. Aqui está a Constituição do Reino. E a Bíblia aqui dá uma garantia que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para você ser um vencedor, como Paulo diz aqui, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Fora de Cristo, derrota, morte. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então eu quero orar com você. Pai, o Senhor nos dá várias características de pessoas que vencem em nome do Senhor Jesus. São pessoas humildes, são pessoas que não se exaltam a si mesmas, mas como Jesus disse, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Senhor, nós vimos aqui que aquelas pessoas que são vencedoras tiram lições das provas que passam na sua vida para que a sua fé seja fortalecida e eles cresçam cada dia mais. E esta é a minha oração para os meus irmãos aqui, que estamos reunidos na Tua presença neste lugar, é que eles tirem lições das provas que estão passando e sejam também discipuladores e discipuladoras para auxiliar aqueles irmãos que estão passando por provas, dizendo, olha, isso aí é por pouco tempo, você vai vencer em nome de Jesus, e se une com essa pessoa em oração e auxílio, amparando uns aos outros. Pai, nós vimos também que nós devemos ter objetivo na vida. Nós não estamos aqui por acaso, o Senhor nos criou com um propósito, o louvor da Tua glória. Senhor Jesus, abençoa meus irmãos para que eles estejam sempre perto do Senhor, que eles sejam como Maria e não como Marta. Jesus disse para Marta, uma coisa só é necessária, e essa boa parte Maria escolheu, isso não vai ser tirado dela. Senhor, que os meus irmãos também, minhas irmãs, tenham esse objetivo de estar na presença do Senhor, de separar um tempo com autodisciplina, que eles enfrentem os obstáculos que surgem na sua vida, de maneira que eles possam ser vitoriosos, e esta vitória enalteça o nome de Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Que eles sejam perseverantes, que tenham consciência dos seus limites, que sejam humildes diante da conquista, consagrando ao Senhor todas as vitórias. Em nome de Jesus, esta é a oração que faço a Ti, Pai, para que eles vivam esta realidade de vencedores em Cristo Jesus. Em nome dEle, desde já, Pai, nós Te agradecemos por esse tempo e pela Tua palavra maravilhosa que declara que nada, no presente e no futuro, no alto e embaixo, nada pode nos separar do Teu amor, Pai, que está em Cristo Jesus. Em nome dEle, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Pastor Luiz está com a palavra.